Nesta manhã, nós queremos ministrar sobre o tema Caminhando sobre as Águas. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, o seu aplicativo. No Evangelho de Mateus, leremos do versículo 14, no capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Nós não vamos passar aqui hoje o PowerPoint, mas é importante que você abra, nós vamos ler na versão revista e atualizada. Muito importante que os irmãos sempre estejam vindo com as suas Bíblias, acompanhando. Às vezes a gente acostuma, a ter aqui sempre o PowerPoint, mas é importante a gente ter a Bíblia conosco. Mateus capítulo 14, de 22 a 33. É na revista atualizada que eu vou ler. Se você achou, pode ficar em pé para a gente ler. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Amém. Pode se sentar? Vamos evitar agora todo tipo de movimentação desnecessária. Deus vai continuar ministrando conosco através da sua palavra. E o interessante, irmãos, é que Jesus chega para os seus discípulos e os manda direto para a tempestade. Como assim? É interessante que para Deus é mais importante estarmos numa tempestade dentro da sua vontade do que na calmaria fora dela. E talvez nesta manhã você esteja passando por uma situação de muita confusão na sua vida. Enquanto orava aqui hoje pela manhã, Deus trouxe uma palavra na minha mente que muita gente está com frustração em relação a Deus e em relação à vida. Por que Deus está permitindo que determinadas coisas aconteçam? Por que Deus está permitindo que eu vá direto para a tempestade? E nessa hora é fundamental a gente lembrar que nós não vivemos pelas circunstâncias aparentes. Não vivemos porque tudo nos vai bem, a gente vive pela fé. Somos chamados a viver pela fé. E nosso descanso é saber que existe um Deus que está no governo da nossa vida. Nossa vida não está aleatória, divagando, vamos ver o que vai acontecer. Não. Por isso, a nossa atitude deve ser a mesma dos discípulos. Obedeça a Jesus, mesmo que você não esteja entendendo nada. Fique firme, meu irmão. Mesmo que você não esteja nada, porque você pode não estar entendendo nada do que está acontecendo, mas Jesus sabe muito bem o milagre que ele está realizando. E a tempestade chega, eles são pescadores, conhecem muito bem aquele mar, mas a tempestade era incontrolável.
E eles ficam 9 horas no meio de uma tempestade. E 9 horas no meio de uma tempestade parecia uma eternidade. E o impacto do milagre não se vê apenas no próprio milagre, mas aquilo que no seu sinal ele indica. Por exemplo, depois do milagre da multiplicação, os discípulos voltaram a ter fome. Quando a gente come, algumas horas depois, a gente já sente fome. Há alguns aqui que eu conheço que depois de uma meia hora já estão com fome. Mas Jesus queria ensinar para os discípulos, através daquela multiplicação dos pães e peixes, não é que eles nunca mais teriam fome, mas que Jesus seria sempre o seu provedor. O povo não entendeu isso. O povo continuou atrás de Jesus por comida de graça. Mas os discípulos também não entenderam a lição. Por isso, tinham que novamente passar por uma nova lição de Deus. E geralmente as tormentas, elas são usadas por Deus para tratar conosco. Gente, por exemplo, que está fora da vontade de Deus. Gente que está pecando. Gente que está com o coração frio, individualista, vivendo para si mesmo. Gente que Deus quer tratar e Deus permite aquelas tempestades e aparecem aqueles vagalhões, aquelas ondas enormes em que a gente fala, meu Deus, perdão, Senhor, eu estou de volta, eu vou arrumar minha vida, vou largar o pecado, eu vou acertar tudo. Deus usa situações de tempestade para que haja mudança de vida. E eu quero te dizer que se hoje você entende que Deus está falando com você através das tempestades, é para você voltar para os caminhos dele. A palavra de Deus para você nesta manhã é arrependimento. Arrependimento. Voltar com seriedade aos olhos de Deus, a viver na vontade do Senhor. Deixar de viver para si mesmo e voltar a viver para Deus. Mas talvez você nessa manhã já fez um tempo de oração e Deus sondou o seu coração e não tem nada específico para acertar. Mas você sente que mesmo assim Deus está te enviando para o meio da tempestade. Afinal, o que Deus está querendo? Por que Deus está permitindo que essas tempestades venham sobre a minha vida? O que Deus está querendo me ensinar com isso? O interessante é que Jesus não foi com eles para o barco. Não somente os mandou direto para a tempestade, como não foi com eles no barco. Na tempestade e sem Jesus. Mas Jesus ficou orando por eles. E é interessante que Jesus não vai rapidamente, ele espera um tempo. Eles ficaram 9 horas. E a nossa tendência é geralmente querer que as coisas aconteçam rapidamente, não é verdade? A gente quer que Deus venha para ontem. Por que o Senhor ainda não se levantou? Por que o Senhor não trouxe a sua provisão? Por que Deus ainda não interviu nessa situação? Porque nós queremos trabalhar no nosso tempo. Dá aquela ideia, né? Sabe aquele ditado que Deus tarda e não falha? Essas bobagens populares que tem. Deus nem tarda nem falha, Deus chega na sua hora perfeita. Você pode descabelar, rolar no chão, plantar bananeira. Deus vem no seu kairós, no seu tempo certo, na hora que Ele sabe que tem que trabalhar conosco, porque Ele quer desenvolver em nós, presta atenção aqui em mim, Deus quer desenvolver em você e em mim resistência espiritual. Ele quer nos aperfeiçoar o caráter de Cristo. E esse caráter tem que ser formado através das disciplinas espirituais, no andar, não por circunstâncias, mas o andar na fé. Deus quer trabalhar em nós, desenvolver em nós resistência espiritual. Feche os seus olhos, põe a mão no coração e repita comigo. Deus quer desenvolver em mim resistência espiritual.
Diz o texto que eles foram tomados pelo medo. O medo nos impede de reconhecermos a Jesus. E era a madrugada. Esse horário de entre as 3 e as 6 horas da manhã é um dos períodos mais escuros que tem. Imagine a cena. Eles estão naquele breu, naquela escuridão. O mar revolto, relâmpagos. De repente, eles veem algo à frente deles. Ah! E aqueles adolescentes que estavam no celular ficaram espertos agora. Porque foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Deram um grito. É um fantasma. É um fantasma. O medo nos impede de ver a Jesus. Aqueles discípulos já haviam convivido tanto com Jesus, mas não o reconheceram. Eu te pergunto nessa manhã, nós reconhecemos a Jesus no meio da tempestade? Ou a nossa tendência é achar que é um fantasma? A tempestade são as pessoas que estão me perseguindo, é uma conspiração, é o diabo, é um fantasma. E é muitas vezes Deus tratando conosco. Mas é mais fácil a gente terceirizar, achar que são os outros. Na semana retrasada, representando o nosso Ministério Translocal, eu tive a oportunidade, o privilégio de participar de 2 encontros lá em Vitória, no Espírito Santo. Foi um encontro de comunhão de ministérios internacionais e outro encontro de ministérios translocais. Fomos hospedados com muito amor pelos irmãos e foram 2 encontros extremamente marcantes e Deus falou muito comigo e queria compartilhar com os irmãos sobre isso. O tema do primeiro encontro, que era um encontro internacional, era Igreja Comunidade. Por quê? Haviam participantes de mais de 12 países, América do Sul, Estados Unidos, Europa, África. E numa reflexão de como está a igreja nesse pós-pandemia. E é muito interessante verificar, irmãos, algo que aconteceu praticamente no mundo inteiro. Esse acelerador de processos. Os Estados Unidos, a cada ano, ano passado fecharam 6.000 igrejas. Esse ano há uma expectativa que se feche 10.000 igrejas. A cada 5 pastores, 2 desistiram do ministério. Há uma debandada na fé. Por isso, muitas igrejas, ou por falta de pastor, ou porque não têm condições de manter o local físico, acabaram fechando. Um individualismo cada vez mais acentuado, as pessoas querendo viver para si mesmo. Um evangelho centrado no eu, em que se coloca requisitos para seguir a Jesus. E com isso, muitos especializando exatamente numa linguagem como coceira nos ouvidos, eu vou dar exatamente aquilo que o povo quer. E a mensagem desse encontro foi exatamente essa. Trabalhe discipulado, trabalhe grupos, trabalhe igreja família, trabalhe igreja comunidade. Não se iluda com valores que não são modelos bíblicos. E eu fiquei muito feliz de ver que, embora tenhamos ainda muita coisa para fazer, estamos no trilho certo. Graças a Deus. Que é o que Deus está fazendo. E a palavra era, Deus vai usar as pessoas que vocês têm hoje. E Deus vai, a cada dia, nos dar novas estratégias. Aí foi o segundo encontro. As novas estratégias que Deus está levantando para a igreja. Alcançar os perdidos. Uma igreja discipuladora, uma igreja envolvida com missões. Uma igreja que tenha compaixão. Uma igreja que leve Jesus a sério. E a gente começou a lembrar de como Deus tem trabalhado no meio da igreja. Gente que estava acomodada foi despertada. Gente com um compromisso maior com o Senhor, se envolvendo com os ministérios. E a palavra é, Deus vai redimir os próximos anos. Tudo aquilo que parece que a gente perdeu, Deus vai redimir numa maneira ainda muito maior e fará muito mais do que fez em todo o passado. Louvado seja o Senhor.
Nós cremos nisso, porque a igreja é dele, a igreja eterna, a igreja do Senhor Jesus. O futuro da igreja pertence ao Senhor. E foi muito ministrado, inclusive em palavras no particular, desse novo tempo de Deus, Deus levantando, nos despertando para coisas novas. E foi maravilhoso, irmãos, por quê? Porque Jesus faz isso. Você percebeu que Jesus, antes de acalmar o mar, Jesus acalma os discípulos? Porque às vezes a tempestade interior é maior do que a exterior. Os conflitos, os vagalhões aqui dentro batem mais do que as ondas lá fora. E Jesus se aproxima dos seus discípulos e diz assim, aquele pânico, ele fala, coragem, não temais, sou eu. Coragem, não temais, sou eu. Sabe para quem é essa palavra? É para você e para mim hoje. Em que a gente tem essa sensação de tempestade na vida. Em que há uma sensação de confusão, muitas vezes de frustração. É a mesma palavra de Jesus. Não temais, coragem, sou eu. Mas como assim não temer? Você não sabe o que está acontecendo. É um monte de perrengue. Só eu sei do que está acontecendo na minha vida. E Jesus fala essa palavra, não temais, sou eu, porque quem está falando é o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. É aquele que governa sobre todas as coisas, em que nenhum fio da nossa cabeça sequer cai sem a sua permissão. Quem está falando é aquele que tem a sua mão na vida dele, as suas mãos. É esse que fala, não temais. E sabe outra coisa interessante do texto, irmãos? É que Jesus não falou assim, vem, Pedro. Jesus falou, vem. E o único que foi Pedro. Era um barco cheio de discípulos. Mas o único que se dispôs a ir foi Pedro. E ele não foi na louca. Ele foi mediante a palavra liberada do Senhor. Assim como hoje nós temos a alegria dos batismos, que é gente que está atendendo o vem de Jesus, nessa palavra liberada aos seus corações. E a pergunta de Jesus hoje é a mesma. Ele fala, vem, para os discípulos. Eu pergunto, quem tem fé hoje para atender essa palavra de Jesus? Vem. Quem tem fé para isso? Jesus não falou, vem Pedro que eu vou acalmar a tempestade. Não, ele só falou, vem. A palavra de Jesus hoje para mim e para você é, sai do barco. Sai do barco. Porque o barco é o nosso cantinho do conforto. É a nossa conveniência. É onde a gente coloca a vida cristã no piloto automático. É a acomodação. É aquele jeito, deixa eu levar a minha vida cristã do jeitinho que ela está há anos, assim, no raso que está bem. Presta atenção, Jesus não quer isso para você. Ele não te chamou para o básico. Jesus não te chamou para o básico. E se hoje você está primário, se você está básico, a palavra de Jesus para você é, sai do barco. Vai para um outro patamar. Jesus te chama para um nível de compromisso maior com Ele. Abre espaço para o milagre. Abre espaço para o milagre. Não fica na zona de conforto. Jesus quer nos ensinar a andar acima das águas. É palavra de Deus para nós, de um novo tempo, de um novo despertar para você, de um novo despertar de Deus para a igreja. Mas alguns querem ficar na segurança do barco, porque é cômodo. Afinal, já estou acostumado. Já aqui tem uns salgadinhos, um refrigerante, uma almofadinha. Está tão confortável eu ficar desse jeito. Por exemplo, a gente falou domingos e pós-domingos sobre disciplinas espirituais. Quem aplicou isso na sua vida? Por quê? Porque a gente está acomodado nesse estilo de vida. Eu quero te dizer, Deus não te chamou para você ficar no barco. Eu vou além. O que está te impedindo de sair do barco? O que está te prendendo hoje para você não sair do barco? Para você se lançar nessa palavra de fé. Entregue ao Senhor as coisas que te prendem, para você sair do barco.
O barco parece um lugar seguro, né? Mas o barco vai deixando a sua vida cristã estagnada, seu compromisso com Deus raso, vai abrindo espaço para a religiosidade. O barco vai tirando o brilho e a alegria, e o barco vai esfriando o coração ao longo do tempo. Você começa a negociar valores do reino. Quanta gente se afastou nesse meio tempo? Quanta gente esfriou o coração? E não foi de uma hora para outra, porque não sai do barco. Deus te chama para uma atitude de fé nesta manhã. E eu quero que você ouça isso com ousadia. Deus te chama para você sair do barco e se lançar sobre as águas, mediante a palavra dele. Vem. E você que sai do barco, não fica criticando aqueles que estão no barco. É um monte de folgado. A gente aqui trabalhando, fazendo um monte de coisa, e fica um monte de gente só assistindo a reunião. Não, essa é uma questão de Deus com cada um. A nossa parte é sair do barco. E sabe qual é o problema? A gente tem que sair do barco, mas sem olhar para as ondas. Porque quem tira os olhos de Jesus afunda. Pedro saiu, começou a caminhar sobre as águas, mas as ondas eram enormes, o vento era muito forte. Pedro começou a olhar para os seus próprios recursos. Todas as vezes que você começa a olhar só para os seus próprios recursos e desvia o seu olhar de Jesus, você começa a afundar. E Deus quer nos ensinar a caminhar acima das águas. Presta atenção. Às vezes a solução para a gente é: Deus pode intervir e tirar todos esses problemas da minha vida. E pronto, resolvia. Mas nem sempre Deus quer isso. Deus quer nos ensinar, antes de acalmar a tempestade, a você caminhar por cima das águas. Então, antes de você ficar esperando que a circunstância exterior mude, o seu interior tem que mudar, porque é aí dentro que Deus quer trabalhar. E Deus está trabalhando na sua vida nesta manhã. E você que chegou aqui hoje com esse sentimento no coração, Deus quer te ensinar a resistência espiritual e a caminhar sobre as águas. Mas Pedro olhou para as ondas e começou a afundar. E nessa hora, meus irmãos, nós temos uma das orações mais profundas da Bíblia. Socorro, Jesus! O que Jesus fez? Chegou para Pedro, deu um caldo. Mas é sem fé, né? Não tem fé mesmo, safado. Fica aí agora na água, toma, engole a água. Foi isso que Jesus fez? Não. Ele estendeu a mão e o tomou. Jesus hoje, nesta manhã, está estendendo a mão para te puxar, para te guardar, para te acolher. Sabe por quê? Porque Jesus não tem nenhuma expectativa equivocada sobre nós. Nós criamos expectativas equivocadas sobre nós mesmos e sobre os irmãos. Jesus não. Ele sabe quem nós somos. Por isso que não adianta tentar impressionar o Senhor. Ele nos conhece muito bem. Com Ele a gente pode ser autêntico. Presta atenção. Todas as vezes que lhe faltar chão, haverá Jesus com a sua mão estendida para você. Feche de novo os seus olhos. Põe a mão no coração e repita comigo. Todas as vezes que me faltar chão, todas as vezes que eu estiver afundando, Jesus estará com a sua mão estendida para me segurar. Aleluia. Você crê nisso? E Jesus vai lá e acalma a tempestade. E sabe por que ele acalma a tempestade? Porque a gente não aguentaria a tempestade a vida inteira. Ele sabe até onde vai. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Terminando, por que Deus não permite que a gente tenha uma vida sem dor? Porque a gente sabe que Deus trabalha conosco. Nas situações de sofrimento, Deus não está falando, Deus está gritando aos nossos ouvidos. Muitas vezes Ele já está falando de outras maneiras, a gente não ouviu. Mas nesses momentos, é o momento em que a gente entende
a nossa vocação primária, que é a adoração. A nossa vocação primária é a adoração. Os discípulos adoraram ao Senhor. Verdadeiramente és filho de Deus. Eles eram judeus. Eles já haviam aprendido que Deus havia aberto o Mar Vermelho. Eles ouviram que Deus havia parado o sol. Eles ouviram que Deus havia aberto o Rio Jordão e atravessaram a seco. Quantos milagres eles já haviam escutado de Deus. Mas agora, eles aprenderam que quem estava ali não era simplesmente um rabi, não era somente um mestre. Quem estava ali era Jesus, o Filho de Deus. Naquele momento, eles têm revelação. É o primeiro texto da Bíblia que mostra que Jesus é reconhecido pelos discípulos como Filho de Deus. Naquele momento, eles têm revelação de quem era Jesus. Eu te pergunto nessa manhã, você já teve essa revelação? Quem é Jesus para você? Você já teve essa revelação? Ele é o cara das bênçãos? Ele é o legalzão? Ele é o amigão? É aquele que eu clico 190 na hora do socorro? Ou ele é Senhor e Salvador da minha vida? Porque ele é o único. Os discípulos aprenderam que ele é o único que controla a natureza. Ele é o único que ressuscita dos mortos. Ele é o único que cura. Ele é o único que transforma vidas. E é o que nós vamos testemunhar hoje, através das vidas transformadas, começando hoje pelo batismo. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Eu gostaria que você estivesse agora abrindo o seu coração para o Senhor. Deus sabe como você chegou aqui nesta manhã. Mas mais importante do que como você chegou é como você vai sair. Permitindo que Deus trabalhe livremente essa resistência no seu coração. Se você está em pecado, é tempo de arrependimento. Mas é tempo também que Deus está te chamando para você sair do barco. Aquilo que está te prendendo, que parece que é bom, mas não é. Deus não te chamou para sair, para estar no barco. Deus te chamou para você sair, caminhar nas águas, mediante a palavra dele. E nesta manhã ele está dando uma palavra para você. Vem. Eu estou te chamando para um outro patamar. Eu estou te chamando para uma vida de compromisso, de intensidade, de intimidade comigo. E Deus está te chamando para um uso maior dos dons espirituais. Deus está falando com você nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, tira de nós agora tudo aquilo que nos prende, Senhor. Através da obra do Teu Espírito, faz uma obra de revelação na vida de cada um dos que estão aqui presentes. Que haja, Senhor, nesta manhã, entrega, compromisso irrestrito com o Senhor. Queremos atender o Teu chamado, não queremos ficar na nossa conveniência, nós queremos sair para o Teu chamado, em nome do Senhor Jesus. Faz uma obra, nós te pedimos, Senhor. Senhor, nós estamos abertos a esse novo tempo, a um despertar que o Senhor está nos levando como igreja. Queremos ir além, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor está resgatando tempos futuros e nós queremos estar alinhados com o Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Levanta em nosso meio homens e mulheres comprometidos com o Teu reino, apaixonados por Jesus. Ó Deus, levanta uma igreja missionária, levanta uma igreja discipuladora, levanta uma igreja, Senhor, com compaixão por aqueles que te perdem. Levanta uma igreja, Senhor, disposta a pagar o preço pelo Senhor, não vivendo para si mesmo, mas vivendo para o Senhor e anunciando a Tua volta. Em nome de Jesus. Amém.